A sociedade contemporânea é caracterizada pela predominância do discurso científico em todos os âmbitos que se possa identificar, desde o social, cultural ou económico e até religioso. Existem atualmente poucos saberes denominados como não científicos, que inelutavelmente perderam o seu espaço para as verdades da ciência. Feyerabend, na intenção de ser provocador, realizou uma palestra em 1975 em que afirmava que a ciência se começava a afigurar como uma religião. Nos seus inúmeros argumentos, destaca-se a sua analogia entre os automatismos do saber científico como saberes quase que religiosos, onde desde cedo as crianças são ensinadas a olharem a ciência como uma verdade em si. Enquanto vários setores da sociedade são passíveis de serem criticados, o campo científico esquiva-se, com certo sucesso desse movimento. Tal modelo segue ainda nas universidades ainda mais sistematicamente, chegando assim a um cenário social onde o juízo do cientista é recebido com a mesma reverência como o pensamento de bispos e cardeais eram aceites não muito tempo atrás. Não é descabido afirmar que a ciência, desde a sua emergência, influencia cada vez mais a vida de todos nós, seja diretamente através de produtos e tecnologias, ou seja indiretamente através dos diversos tipos de políticas. Contudo, pouco se discute sobre a ciência e as suas limitações, e ao mesmo tempo difundem-se muitos mitos e equívocos sobre o trabalho científico, conferindo um status sobre-humano a este processo. Uma perspectiva filosófica defendida por muitos cientistas e filósofos e que está muito relacionada com o pensamento da ciência religiosa de Feyerabend é o cientismo ou o cientifiquismo. O cientismo é uma concepção filosófica que defende a aplicação da lógica científica em qualquer situação, independente da sua natureza. As abordagens com forte tendência positivista, que endossam uma ciência dogmática, apresentam esse caráter cientista. Essa visão engessada da ciência é extremamente danosa aos sujeitos, estudantes e cidadãos, pois leva a uma abordagem extremamente reducionista do conhecimento. Podemos definir este conceito como um tipo de atitude excessivamente entusiástica e acriticamente reverente para com a ciência, uma incapacidade de ver ou falta de vontade de admitir a sua falabilidade, as suas limitações e os seus potenciais perigos. Um lado descarta a ciência de forma demasiado apressada, o outro muito apressadamente a reverencia. Nesta perspectiva, a ciência é considerada como a responsável pela interpretação adequada da realidade, sendo superior a qualquer outra forma de investigação. Ou seja, se desejarmos obter algum tipo de conhecimento, aqueles verificados ou descobertos através do caminho científico são considerados os mais confiáveis. Qualquer coisa que não possa ser empiricamente comprovada é entendida como irracional, sem sentido e que não vale a pena ser definida como conhecimento. Na educação científica, muitas vezes se difunde esta perspectiva cientificista. Ao abordar o conhecimento científico como algo pronto, produzido de forma neutra por sujeitos aplicadores de uma metodologia objetiva e superior. E isso acontece inclusivamente quando as intenções são as melhores para o ensino. A fim de entusiasmar os alunos a aprender ciência, podemos propagar visões rígidas da ciência, informações essas arraigadas na perspectiva positivista lógica a que tendem a conferir uma postura cientificista frente ao mundo. Em 2009, a filósofa norte-americana Susan Haack sintetizou em 6 aspectos esta disposição intelectual. Utilizar as palavras ciência, científico, cientificamente e cientista de maneira honorífica, como termos genéricos de elogio epistémico. Adotar os maneirismos, os adornos, a terminologia técnica das ciências, independentemente da sua real utilidade. Uma preocupação com a demarcação, isto é, com traçar uma linha nítida que separa a ciência genuína, a coisa real e os seus respectivos impostores pseudocientíficos. Uma preocupação correspondente com a identificação do método científico, que pretende explicar como as ciências foram tão bem sucedidas. Procurar nas ciências por respostas e perguntas que estão além do seu domínio. Negar ou denegrir a legitimidade ou o valor de outros tipos de investigação além da científica ou o valor de atividades humanas para além daquela tipologia de investigação, como por exemplo poesia e arte. Da crise universitária das humanidades, cuja origem remonta ao contexto do século XIX,
Há suspeita epistemológica sobre qualquer interlocutor não científico no âmbito da discussão pública, da expectativa de que as soluções aos problemas da moral, da democracia ou dos nossos afetos, até às questões existenciais humanas perenes, devem vir dos laboratórios, dos fármacos ou da pesquisa espacial, são todos exemplos desta precisa extrapolação. É importante perceber, contudo, que tal ameaça do cientismo não surge necessariamente do conceito ou da performance da ciência por si. Não se trata de uma consequência lógica da ciência moderna. Ela é antes um índice de uma progressiva atrofia dos outros usos da razão que não a lógica ou dedutiva, que foram sendo abandonados no interior da nossa cultura como não devendo ser considerados conhecimentos legítimos. Esperar da ciência indicações do sentido último da nossa existência individual é tanta parvoíce quanto esperar do direito a compreensão sobre semiologia alterada dos órgãos ou quanto recorrer à literatura para solucionar conflitos civis. A ciência é incapaz de responder a algumas questões às quais ela própria dá origem, assim como não se pode dedicar, exclusivamente pelos seus métodos, a compreender nem mesmo os seus pressupostos teóricos. Nesse sentido, qualquer tentativa de absolutizar o conhecimento científico cai presa de uma contradição em termos, uma vez que o próprio empreendimento de justificar o conhecimento científico como o único possível só se pode dar por uma argumentação que não se mova exclusivamente no interior da metodologia científica, mas apela para expectativas humanas, valores e comparações que são fundamentalmente filosóficos. One of the great challenges in this world is knowing enough about a subject to think you're right, but not enough about the subject to know you're wrong. I've come to realize that there are three categories of truth: personal truth, political truths, and the objective truths that shape our understanding of the universe. The goal here is to train your mind how to see the world differently. It's not good enough to be right. You also have to question what others say. There is machinery operating under the hood within me that I want to share with you. But what I'm going to do in this masterclass is teach you how to think. I'm Neil deGrasse Tyson, and this is my masterclass. Thanks for the great job on the poetry of science. I wonder if you could say just a few words, both of you, on the philosophy of science. Just read Stephen Hawking's book, The Grand Design. First page, philosophy is dead. And here at Howard, our administration is proposing the abolition of our philosophy programs. Could you say a few words? I have a couple of words to say about that. Up until early 20th century, philosophers had material contributions to make to the physical sciences. Pretty much after quantum mechanics, remember the philosopher is the would-be scientist but without a laboratory, right? And Porém, aliada a esta disposição intelectual errónea, o momento atual parece pedir uma reflexão sobre uma ameaça talvez de iguais proporções no sentido inverso. Trata-se de um fenómeno tão complexo quanto o cientismo, cujas causas devem ser procuradas no mesmo ambiente cultural de origem deste, mas que é catalisado por elementos contemporâneos, como a internet e as redes sociais, ou seja, a desacreditação total da ciência como atividade metodológica. Disposição agora comumente designada por negacionismo. Um elemento que parece subjazer a praticamente todas estas manifestações que têm por objetivo esvaziar a legitimidade das proposições científicas é uma mistura de, por um lado, a falta de distinção entre a prática e performance da ciência e o seu eventual uso social, e por outro, um desconhecimento puro e simples do funcionamento da racionalidade científica. É possível ver um exemplo eloquente desta amálgama em algumas posições defendidas nos diversos artigos e entrevistas recentes do filósofo italiano Giorgio Agamben sobre a pandemia e as suas consequências. Ao analisar algumas ações de diversos governos pelo mundo, Agamben tem denunciado o governo da ciência que traria novos perigos para a vida social. Com isso, o que o italiano afirma em linhas gerais é que conceder à ciência um lugar privilegiado nas tomadas de decisão públicas é fundamentalmente danoso porque abre espaço à legitimação de ações e práticas essencialmente contrárias à democracia e aos direitos fundamentais, como por exemplo a privação de direitos de circulação,
a segregação das pessoas por meio de passaportes de imunidade, o fecho abrupto e radical de fronteiras, a vigilância social, entre outras medidas que nós estamos a verificar atualmente. Isto seria agravado, como lembra numa entrevista concedida no final de abril, pela completa falta de acordo e consciência entre cientistas sobre os melhores métodos comportamentais nesta pandemia. O seu juízo é coroado na mesma entrevista como uma das melhores expressões da crítica ao cientismo, nomeadamente a constatação de que a ciência se tornou a verdadeira religião dos nossos tempos. O uso do adjetivo científico como selo de credibilidade que as autoridades desejam colar às suas decisões diz muito mais sobre as autoridades do que sobre a ciência. É evidente, como já foi dito, que esse uso só ocorre porque as ciências naturais assumiram um vácuo de significação na sociedade moderna e foram alçadas a um posto de importância exacerbada. Quando discutimos sobre se devemos ou não devemos aplicar tal ou tal conhecimento científico, embora partindo dos resultados da prática científica, não estamos mais no domínio da ciência no sentido restrito. Estamos a fazer uso dos seus produtos tecnológicos ou intelectuais numa região que é do debate moral, político, económico, jurídico ou social. Por mais que recorra àqueles conhecimentos, não está mais operando, stricto sensu, no domínio do conhecimento científico. Mesmo quando são cientistas que defendem respostas sobre o que deveríamos fazer, neste momento eles não estão a praticar ciência. Pelo contrário, estão-se a movimentar justamente no terreno das questões muito mais amplas. Assim, pretender enfraquecer as conclusões ou evidências científicas pelos eventuais problemas morais, políticos ou económicos provenientes da aplicação dos seus derivativos é tanto responsabilizar o discurso científico por algo além da sua alçada, quanto, por outro lado, isentar o debate político, ético, económico do papel que lhe é designado. Por um lado, só espera que a ciência se mova por passos absolutos, quem justamente já caiu presa da posição cientifista e deste cientismo, ou seja, aquele que tem uma expectativa intrinsecamente enganosa e que espera da ciência o que, como qualquer outro empreendimento humano, ela não pode dar. Por outro lado, outra consequência mais visível dessa suspeita é fomentar o ceticismo quase absoluto, querendo negar a legitimidade ao conhecimento científico justamente no que ele pode entregar e das justificativas racionais que ele é capaz de fornecer. Aufklärung, hat der Kant gesagt, ist Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und er damals hatte es mit der Unmündigkeit durch Religion zu tun und Aberglauben, religiösen Aberglauben. Sie sind doch auch sicher ein Aufklärer in dieser Tradition. Gegen welche Unmündigkeiten Schauen Sie mal, vor? es gibt, was er noch gesagt hat später, wenn ich einen Pfarrer habe, der mir sagt, wie ich mein Seelheil finden kann, und wenn ich einen Arzt habe, der mir sagt, was für eine Diät ich halten muss, dann brauche ich nicht mehr zu denken, dann brauche ich nur zu zahlen, nicht wahr? Ja, die meisten Patienten heute sind so, nicht, verlassen sich auf den Arzt, und es wäre in ihrem eigenen Interesse, im Interesse ihrer eigenen Gesundheit, sehr, sehr gut, nicht wahr, dass sie ein bisschen nachdenken darüber, über den Arzt. Nicht? Das wäre nicht Aufklärung, also einfach für sich selber. Und viele Leute, deren Verwandte verhunzt worden sind durch ärztliche Behandlung, die sind ja schon ein bisschen mehr wach geworden, die jetzt 2 Doktoren, nicht wahr, und auch die Ärzte wegen der vielen Anklagen, Gerichtsverfahren, denen sie unterworfen worden sind, werden auch schon vorsichtiger. Also unmündig, schauen Sie, in einer gewissen Hinsicht sind wir alle fortwährend unmündig. Wir verstehen überhaupt nichts vom Leben der Mindoro und so weiter, das eine ganz andere Lebensform ist und vor der sich viele Leute scheuen, wenn sie davon hören, eben weil sie nicht wissen, wie das von innen her ausschaut. Also Unmündigkeit ist eigentlich... Unmündigkeit ist in gewisser Hinsicht das Schicksal der Menschen. Außerdem, warum soll man nicht an etwas glauben? Nur die Erkenntnis, was für eine Erkenntnis? Ja, nicht davon Elementarteilchen. Was nützen mir die Elementarteilchen, wenn ich mich aufhängen will vor Verzweiflung? Nee? Und dafür gibt es nichts in der Aufklärung. Wo gibt es da etwas in der Aufklärung für einen verzweifelten Menschen? Ne?